E eu vou olhar para você, Paulo. Olá, amigos internautas do Jornal Paraná, dando sequência ao nosso primeiro mandato, nossa página conversando com os vereadores de Cascavel no primeiro mandato. Recebemos hoje aqui na nossa redação a vereadora professora Lívia, ela que é uma vereadora muito atuante, ela é professora universitária e neste ano ela realizou o primeiro mandato na Câmara de Cascavel. Professora, primeiro, muito obrigado por vir até aqui, nos receber. Eu gostaria de conversar com a senhora, ter um bate-papo para saber como está sendo esse seu primeiro mandato, como foi essa chegada ao Legislativo. Matheus, muito obrigada. Em teu nome agradeço toda a equipe do Jornal Paraná. Agradeço o convite, estou autorizada aqui distante do Matheus a ficar sem máscara. Então, a gente tem a minha história em Cascavel e mesmo antes de vir para cá, né, como professora, sempre foi uma história muito militante. Sempre fui de partido, sempre fui filiada, militante e na direção das coisas que eu acredito e luto, eu fiz as escolhas tanto dos programas partidários aos quais me filiei, assim como as bandeiras que defendi. Os primeiros 15 anos da minha vida aqui em Cascavel, cheguei em 2000, eu fiquei muito interna na UniOeste, né? Eu fiz a militância interna da luta acadêmica, do acesso de mais estudantes na universidade, da educação pública, né? De caminhos e políticas de ampliação aí desse acesso, mesmo das condições, né? Da construção aí da ciência no Brasil e da militância sindical também. E por meio do trabalho com educação, eu me aproximei então de lutas para fora da UniOeste. Sobretudo, acho que, né, o maior movimento que já em 2004 eu começo a trabalhar junto é o MST. Eles estavam procurando no Paraná universidades que tivessem disposição de discutir a formulação de cursos vinculados ao PRONERA, que é o Programa de Educação da Reforma Agrária. E a partir dessa interlocução com a educação, passei a fazer uma militância, né, mais próxima das demandas aí da reforma agrária, sobretudo vinculadas à educação. Mas também o movimento indígena, pela parceria, né, com meu companheiro Paulo, que trabalha como indigenista, com o movimento estudantil, que era uma decorrência da universidade, o movimento de mulheres. Então, sempre fui militante, sempre fui muito posicionada e estive sempre em luta, né? É assim que eu me vejo. E quando a gente entendeu que seria importante para o partido ter o Paulo como candidato a prefeito, o nosso grupo político passou a discutir, dentre nós, cerca de 25 pessoas, quem seria o nome com condições de garantir a manutenção dessa nossa cadeira, né? Deste grupo, a gente passou a discutir com o conjunto do partido e eu acabei colocando o meu nome. Nunca havia pensado nisso, não era algo que estava nos meus planos, não via com muita simpatia, mas sempre fui muito disciplinada, né? E até pela condição feminina, né? Muitas mulheres desse grupo têm tantas condições quanto eu, mas têm ainda filhos pequenos, né? Estão em momentos de suas carreiras com mais dificuldade, porque para nós mulheres é muito mais difícil sempre. E eu, na condição de estar quase aposentando, com os filhos já todos encaminhados, acabei por assumir essa tarefa do nosso grupo e tive uma surpresa absurda quando tive aquele volume enorme de votos, né? E aí, a partir de então, tenho feito o exercício cotidiano de aprender o que é o espaço do Legislativo, porque eu tenho que tratar de matérias que eu não sei, eu não entendo, eu não estudei, eu não, né, nunca me debrucei sobre um contrato de lixo que tem decorrências desde saúde pública ao meio ambiente, né? Então é exaustivo, eu sou muito disciplinada, então eu leio tudo, eu estudo, eu procuro ajuda. Foi um ano difícil para todos nós brasileiros pela conjuntura, mas somar as minhas tarefas na universidade com o mandato tem sido uma exigência tanto para que eu possa
entrar minimamente em cada sessão tranquila com o que eu tenho que votar. E como a professora Lilian realiza a análise desses projetos que chegam, dos projetos dos próprios vereadores? Então, eu tenho a alegria de ter uma base muito qualificada, né? O grupo próximo que fez a minha campanha segue comigo no debate político. E eu sempre consulto, fazemos debates genéricos da nossa posição política, que a gente já sabe que a gente pensa em relação às pautas, sobretudo pautas que têm clareza de identidade com a classe trabalhadora e a luta dos trabalhadores. Mas questões específicas, a gente organizou um mandato em 4 coletivos. O coletivo de direitos humanos, o coletivo de meio ambiente, o coletivo de cultura e o coletivo de educação. Então, pautas que se referem à política de mulheres, questões, sei lá, da cultura, do cotidiano, né, das relações, e de enfrentamento a direitos humanos, as pessoas que constituem esse coletivo ficam super atentas, tanto para me pautar, dizendo, Lília, precisa fazer uma lei em relação, por exemplo, aos haitianos que estão com dificuldade de legalizar a sua condição de emprego, por exemplo. Então, tanto esses coletivos demandam e vão me pautando, pedindo as indicações, os requerimentos, né? E às vezes a gente senta e constitui grupos de trabalho para produzir propostas, quanto eu os consulto em relação a pautas que, né, o coletivo de meio ambiente é muitíssimo qualificado, a gente tem um grupo muito capacitado, sobretudo um grupo que trabalha com agroecologia, com enfrentamento aos agrotóxicos, que a gente herda do mandato do Paulo, que teve uma lei importante, inclusive. Então, eu tenho esse conforto de ter um entorno muito atento, né? Todas as pessoas estão fazendo 1000 coisas, trabalhando, fazendo suas coisas, mas entendem que o mandato é delas também, né? Então, eu fico muito confortável, acho que eu tenho esse privilégio de poder, com muita segurança, me posicionar, porque eu estou falando em nome de muitas pessoas que cotidianamente debatem comigo, né? E algumas coisas ninguém sabe ajudar, e aí a gente procura ajuda técnica, né? Minha chefe de gabinete, a Vânia, é uma advogada trabalhista, a Andréia, minha assessora de marketing, que faz as minhas redes, né? Que são muito legais, ela é muito competente, sensível, né? E tem uma coisa artística, assim, acho que ela é cuidadosíssima. E o Val, que é um grande companheiro e que de todos nós é o que já estava na Câmara, né? Ele vem do mandato do Paulo, conhece o fluxo interno, inclusive o fluxo legislativo, então eu me sinto muito bem assessorada. Muitas vezes eu sinto que é pouca gente, porque olha, a gente tinha 1.200 páginas para ler em uma semana sobre o contrato do transporte. E nós somos 3 pessoas, 4 comigo, e eu ainda tenho as aulas, né? Então, eu posso contar com eles, sobretudo porque eles vão bebendo nesses coletivos. Então, tem um conforto neste sentido, porque eu nunca me sinto sozinha. E como a senhora divide as aulas na UniOeste com a Câmara? Porque tem muitos vereadores que eles apenas são vereadores. A senhora é professora e vereadora. Isso. Todo mundo pergunta, mas você não está licenciada? Eu não estou licenciada porque eu estou eu já estou pagando o pedágio da aposentadoria. Eu teria me aposentado já se não tivesse a reforma e eu trabalho até início de 2023. Então, porque eu entendia que tinha que ser só vereadora pelo volume de coisas que eu preciso estudar e entender. E pela responsabilidade que é dar um voto ali que impacta na vida, né, de muita gente. Porém, como eu estou nessa reta final, não passou pela minha... Isso era um compromisso, inclusive, com o grupo. Eu falei, se eu tiver que me licenciar, eu não saio candidata, porque eu quero cumprir esse restinho aí e chegar até a aposentadoria, que pode ser que seja um privilégio. Né, Matheus? Você, não sei se você consegue se aposentar se a gente não revogar certas reformas. Mas tem sido um desafio enorme, porque eu também tive que aprender a fazer a coisa da aula remota. Então veio junto com o mandato a coisa do ensino remoto, das aulas mediadas aí pela tecnologia,
para a minha geração é um desafio enorme, né? Eu não tenho muita dificuldade com o computador e com as telas, mas pensar a produção da aula, a condução da aula, os processos de avaliação e a interlocução desse jeito foi muito difícil para todo mundo, né? Então, acho que esse foi o maior complicador, porque nessa fase, tanto da minha formação quanto da minha experiência profissional, sou professora há 32 anos, eu continuo preparando as minhas aulas aula a aula, porque cada turma é uma, e as pessoas aprendem de formas diferentes, a realidade das pessoas, eu trabalho com política educacional, portanto eu tenho que lidar sempre com a conjuntura. Então eu sigo preparando as aulas, por isso muitas vezes eu não estou na Câmara de Vereadores, porque eu tenho que dividir tanto com o momento da aula, mas também com os momentos de preparar o material. Foi um ano exaustivo, né? Eu acho que agora a gente começa o segundo ano letivo, né? Começamos agora em novembro, porque o calendário está uma bagunça, mas já com alguma tranquilidade, porque a gente volta presencialmente em fevereiro, aí lá a gente sabe fazer com mais tranquilidade. Professora, diante de todas essas dificuldades, tanto as impostas pela pandemia como o primeiro mandato, como a senhora vê a sua atuação na Câmara? A senhora fez um balanço? Então, eu sempre tenho a sensação de que algumas coisas eu consigo não entendendo, né? Por exemplo, o domínio pleno do regimento, né? Mas aí a gente vai consultando até se apropriar. E algumas pautas que realmente eu preciso de ajudas outras, né? Procurar especialistas e nem sempre dá tempo para ter todo esse domínio. E aí a gente faz escolhas que são políticas, né? Sempre a escolha é política, mas eu prefiro que ela seja primeiro orientada pela lógica que orienta, que regula aquela determinada pauta. Por exemplo, hoje eu votei contra um PL que se referia à isenção para hotéis, porque achava uma lei discricionária, mas eu não tenho segurança completa, aí eu faço a escolha política, né? Mas para responder para você, eu acho que o mandato, acho que termino o ano tranquila, assim, com a minha consciência, né, com o meu entorno. Trabalhei muitíssimo e fui aprendendo a coisa da demanda, porque eu disponibilizei meu número pessoal e eu atendo todas as pessoas que me procuram. E as pessoas procuram para coisas as mais doidas possíveis, né? O mais difícil para mim esse ano foram as mediações solicitadas com relação à saúde, porque não há nada a se fazer com relação à saúde, né? Não há quem procurar. Então as pessoas ligam, eu estou com uma prima na UPA, não há o que fazer, né? Quer dizer, qualquer intervenção seria furar fila. Então o meu trabalho nesses casos tem sido mais formativo, de explicar isso, né? Que existe um procedimento próprio da saúde para dizer qual é a urgência, qual não é a urgência. E o que eu luto é para ampliar as condições do atendimento, de que tenha mais contratação de médicos, mais espaço, mais fluxo, né? Mais organização entre o que é a tarefa do Estado e do município, a coisa da 10ª regional, né? E da atenção básica. Então eu faço essa luta pela ampliação do acesso, mas é muito difícil dizer para as pessoas, não há nada que eu possa fazer, a não ser solidária, denunciar, né? Isso é muito frustrante, porque as pessoas acham que os vereadores vão resolver. E me preocupa, inclusive, quando elas dizem, você não respondeu, mas outro vereador respondeu, porque esse vereador, o que ele fez, né? Então me preocupa um pouco essa cultura do jeitinho, né? Então nesse ponto tem algumas frustrações, mas a tranquilidade de que eu fiz o que eu pude, né? Mandei muito requerimento para a secretaria, estou dando o exemplo da saúde, porque foi o maior problema, né? Em função não só da pandemia, mas do atraso ao atendimento de questões que ficaram secundarizadas pela própria pandemia. E as pessoas estão muito adoecidas, a própria pandemia nos adoeceu, né? E a gente tem, na minha opinião, uma situação muito precária na saúde de Cascavel hoje, precisando de intervenção. Então o limite da minha atuação é a denúncia, é a exposição dessas necessidades, a atenção às pessoas,
mas as pessoas nem sempre têm clareza do que é o executivo, do que é o legislativo, né? E aí elas supõem que a gente possa resolver coisas. Eu respondi a todas as pessoas que me procuraram, mas não encaminhei todas as coisas pela própria especificidade da nossa tarefa legislativa, né? Tive uma dimensão importante do mandato, que foi a denúncia, né? A minha posição de oposição, eu sempre tive muita responsabilidade sobre isso, porque não se trata de ser contra tudo e contra todos. No espectro político, eu sou do PT, né? Nós temos um governo tanto estadual quanto municipal e uma Câmara de Vereadores fortemente aliados às posições de direita, né? Acho que poucos de centro, a grande maioria está no espectro da direita. Então, a minha posição, acho que é até mais fácil, porque todo mundo já sabe o que eu penso e como eu me movo, né? Isso facilita muitas vezes o próprio debate. Mas do que estava ao meu alcance, do que eu pude me apropriar, eu estou bastante tranquila. Acho que a gente trabalhou muito. Fizemos um caminho de informar, é sempre uma bolha, né? Quem me segue nas redes, quem lê meus boletins é quem ou votou em mim ou se atenta para uma outra ação. A gente sabe que a gente está muito segmentado e a rede social às vezes ajuda para isso, mas para as pessoas que eu acho importante prestar contas, a gente fez boletins mensais das ações, né? E trabalhamos muitíssimo, desde visitar espaços públicos, acolher demandas, encaminhar para o executivo essas demandas e dialogar no interior da Câmara de Vereadores, aprender esse outro jeito de fazer política, que não é só na reivindicação, mas é na tentativa de construção. Vereadora, a senhora acabou de falar que o alinhamento da Câmara hoje e o Legislativo é de direita e a senhora é de oposição, mas nesse ano a senhora votou bastante junto com o prefeito, inclusive em algumas sessões até fez elogios ao trabalho desenvolvido por ele e, no geral, como a senhora vê a atuação do Poder Executivo de Cascavel hoje, neste ano? Exatamente. Eu acho que a tua pergunta conclui um pouco o que eu estava tentando dizer, que não é uma oposição de ser do contra, né? Eu tenho posições claras e avalio cada pauta em relação às coisas que a gente defende e muitas vezes eu diria que votei muito mais a favor do que contra as pautas vindas do Executivo. Acho que nós temos um prefeito extremamente atuante, né, que avança em muitos sentidos, um prefeito que fez uma escolha de gestão em obras, então isso é muito impactante, né? Mas muitas vezes me preocupa, e eu recorrentemente falei isso na tribuna, que nem sempre o marketing e o discurso são condizentes com aquilo que a realidade revela, né? Então, às vezes, a gente vê o lançamento midiático, assim, né? Com muito empenho da comunicação, que é muito competente no governo do prefeito Paranhos, mas fica nisso. Então, muitos programas são lançados, aí você vai buscar, não está enraizado, ou ainda não está enraizado, ou não tem condições efetivas de enraizá-lo imediatamente. Então vão ficando algumas coisas ao vento que inflam uma popularidade, né? E acho que o Paranhos investe nisso, é um caminho uma escolha, eu acho que ele já fazia isso como deputado, mas agora como prefeito, isso às vezes na minha opinião, um complicador, na medida que, por exemplo, na educação, ele tem feito obras admiráveis, né? Que coloca a cidade de Cascavel com escolas de níveis assim extremamente. Eu acho que nós temos escolas públicas do município mais equipadas e mais bem construídas e muito melhores do ponto de vista estrutural do que as nossas escolas particulares. E na mesma rede você tem escolas que estão caindo aos pedaços, né? Então este equilíbrio eu acho que é um problema. E hoje
falta 400 servidores entre profissionais da educação e docentes nas escolas. Então, esse equilíbrio entre a estrutura e as pessoas precisa ser melhorado. Essa é a maior crítica que eu faço ao Paranhos. Nós tivemos durante o ano um cuidado dos secretários. Os secretários atendem a gente super bem e eu preciso cumprimentar todos. Eles trabalham muitíssimo, as suas equipes trabalham muitíssimo. Mas não tem uma secretaria que não vai até a Câmara apresentar para a gente a sua estrutura e funcionamento que não fique evidente a falta de servidores. Então, eu acho que esta gestão é anti-servidor. Eu já disse isso outras vezes, né? Muitas vezes, espaços do executivo, até o prefeito se incomodam com isso. Mas é anti-servidor porque o Paranhos embarcou no discurso que servidor público é problema e não solução. Amplia seus equipamentos sociais sem gente para tocar, portanto, penaliza os poucos que estão em todas as secretarias. E, ao penalizar, as pessoas estão mais adoecidas. Aí ele diz que é preciso investigar os atestados médicos, insinuando que sempre os servidores não estão trabalhando, que sempre os servidores têm privilégios, que sempre os servidores são folgados, né? Que é um discurso que está lá no governo federal do Bolsonaro, que está aqui no governo Ratinho, está no senso comum, né? Se construiu essa coisa que o servidor público é privilegiado e é vagabundo. Isso não é só muito ruim, porque não é verdade, né? Quer dizer, se existem servidores que não trabalham, precisam ser exonerados. Então é um problema das chefias, do próprio gestor. Mas eu vejo na Unioeste, a gente trabalha muitíssimo, muito para além das horas que a gente tem o compromisso de estar lá. A coisa da pesquisa é uma exigência profunda, de anos, né? E a gente tem sempre essa peste de que a gente tem privilégios e tal. Para mim, esse é o maior problema do município. E no mesmo movimento que entendo que é um município pujante, que cresce, que... Você vê, nós passamos pela pandemia e a economia do município segue crescendo, a arrecadação crescendo, se desenvolvendo, ou seja, a gente tem um lugar muito potente que merece uma estrutura de pessoal no poder executivo ampliada para que a propaganda se iguale à realidade do serviço entregue. E, na minha opinião, o que falta é gente. Professora, voltando um pouco para o lado de Cado Rio, esse ano a gente teve, no ano passado, a gente teve uma eleição, uma mudança nos quadros da Câmara. Fazia muito tempo que não tinha mulheres no Poder Legislativo, e esse ano a gente tem duas, a senhora e a professora Beth Leal. E são duas mulheres que são professoras e que são muito atuantes. Como você vê essa representatividade no Poder Legislativo, a importância disso? E vocês são respeitadas pelos vereadores homens? Como essa... Sim, né? Essa é uma pergunta que a gente respondeu muito. Assim, vocês sentem a coisa do machismo? O machismo está na sociedade, em todos os lugares, né? Todas as relações, então a gente sente o tempo todo. Como é um espaço fortemente masculino, né, marcado, veja só, 20 anos sem a eleição, né, de uma vereadora, primeiro eu fico muito feliz de que a Beth seja minha companheira, né, eu não conhecia a Beth Leal, é uma pessoa incrível, inteligente, super posicionada, me dá muita segurança toda vez que vou conversar com ela sobre qualquer coisa, peço muito ajuda, conversamos muito, tenho uma honra de estar com a Beth lá, mas acho que nós duas temos uma responsabilidade que se coloca esse peso do tempo sem termos tido ninguém lá eleita, né? Assim como o outro lado da moeda. Então, se a gente tem muito a comemorar que agora duas mulheres ocupam a Câmara, a gente também precisa analisar que se somos a maioria da população de Cascavel, nós estamos muito aquém da representatividade, né? A gente vai comemorar quando a gente tiver mais do que 51% da casa, que é mais ou menos o que a gente tem na população de Cascavel, né? Mas eu entendo que nós temos também essa dimensão, fazer mandatos que conversem com as mulheres para que elas acreditem na possibilidade de se colocarem. E é mais difícil para nós mulheres mesmos, porque a gente trabalha
muitas jornadas, né? A gente tem sobrecargas, inclusive de culpas, né? Quando a gente está menos em casa, quando a gente, né, tem que dar conta de outras coisas. A Beth tem a graduação, a pós-graduação, né? Ela coordena curso, então a gente tem uma enormidade de coisas para tocar, uma cobrança grande, mas eu não diria que fora os cacuetes do machismo estrutural a gente tenha enfrentado preconceitos no interior da Câmara de Vereadores, né? A gente fica chamando a atenção dos colegas e de servidores, e às vezes de jornalistas, das pessoas que circulam por ali, por essa coisa que é da estrutura da nossa cultura machista. Mas eu não posso dizer que existiu alguma ação deliberadamente discriminatória por eu ser mulher. O que me incomoda, por exemplo, assim, eu escolhi o nome político professora Lilian, primeiro pela minha identidade profissional, mas também porque Lilian Porto remete ao Paulo Porto, que além de ter sido vereador por 2 mandatos, tinha acabado de ser candidata a prefeito, tem uma visibilidade muito maior que a minha. Então sempre me incomoda que eu botei lá meu nome, a professora Lilian, eu coloco nos documentos professora Lilian e as pessoas me chamam de Lilian Porto, né? E acho que isso é machismo, porque é uma coisa de identificar. E os primeiros meses do mandato isso era recorrente, os colegas faziam referência ao Paulo antes de falar comigo. E eu fui chamando a atenção de forma, às vezes delicada, às vezes tirando sarro para dizer, né, eu não estou aqui no lugar de ninguém, eu conquistei um mandato e ainda mandei 1000 votos a mais do que o Paulo fez no seu último. Então, com muita tranquilidade, a gente vai também esse termo que é usado no próprio movimento feminista, né, se desconstruindo, porque a gente cresce, se alimenta desse machismo. Por outro lado, eu não poderia dizer que assim, teve alguma coisa fortemente marcada por preconceito e discriminação. Nesse sentido, não. Até porque a Beth e eu acho que a gente se garante, entendeu? A gente é muito segura, a gente se impõe, a gente tem facilidade da interlocução, a gente é professora há muitos anos, então a gente dá conta das palavras. E rapidinho a gente se impôs, né? Hoje as pessoas falam menos do Paulo quando se referem a mim. Professora, os desafios, não só para as mulheres como vereadora, mas para a senhora nos próximos anos, quais são e o que a senhora pretende melhorar ou ajustar? Joia. Eu diria assim, o primeiro desafio é a sua questão anterior, é que nossos mandatos, né, possam indicar para as mulheres que elas precisam vir. Hoje, por exemplo, tinha uma senhora do movimento da pastoral da pessoa idosa e ela veio falar comigo, eu falei, você tem que ser candidata. Vou ser candidata. Isso aí, tem que ser candidata. Pessoas que estão aí fazendo trabalhos ou sociais, ou trabalhos de militância, ou trabalhos de bandeiras definidas. E por que essas mulheres não estão, né? Tanto é que todo o problema dos processos eleitorais tem a ver com as candidatas, como a gente chama? Laranjas. E sempre tem a ver com a cota das mulheres, porque não tem mulher com disposição. Eu não acho que é só com disposição, em condições, mas a gente não constrói isso na véspera da eleição, né? Por isso que alguns partidos precisam catar uma ou outra ali para dar um número. O que a gente precisa construir, e eu acho que esse é o maior desafio dos próximos anos, é aproximar mulheres que acompanhem a gente nesse caminho e fortaleçam as suas ações políticas com essa identidade de que estão fazendo política, porque muita gente faz política, mas não reconhece, porque política é sujo, é feio, é coisa de gente que se vende, né? Então, reconhecer nessa atuação propositiva que muita gente tem na sociedade, que isso é uma posição política e que elas devem defender isso, inclusive, partidariamente e enfrentarem os processos eleitorais. O maior desafio para mim é que pelo menos o meu partido eleja mais mulheres no próximo pleito. Então, não só que a gente faça mais cadeiras, mas que a gente faça mais cadeiras de mulheres. Este é o maior desafio. Para isso, o PT trabalha com formação, essa aproximação das pessoas do mandato, essa coisa de botar as pautas e a própria legislação para as pessoas de fora do mandato olharem, lerem, para irem se apropriando.
O segundo desafio é este mesmo, né, desse nosso entorno, deste grande grupo que é o mandato, ganhar habilidade e qualidade no trato com o trâmite legislativo, que é truncado como qualquer burocracia, né? E a burocracia nos protege porque tem que fazer daquele jeito, não pode fazer de outro, senão vira uma bagunça. Então esse é o segundo grande desafio. O terceiro, acho que é o mandato ir se definindo nas grandes pautas que a gente atua, para eu me sentir menos desconfortável quando eu disser para algum cidadão, eu não consigo te ajudar nisso, né? Vou te indicar o colega vereador, por exemplo, o trabalho espetacular que o Celso Dalmolin faz em relação ao direito do consumidor. Então, fico com muita tranquilidade de dizer, eu posso até tentar te ajudar, mas ele tá afiado nessa pauta. Então, este ano em que eu conheci os pares, entendi seus espaços de atuação, né, seus espaços de militância, também acho que ajudarão nesse desenho de onde eu me coloco de forma mais completa, né? E também me cobro menos aquilo que eu não tenho muita condição de ajudar. Porque esse ano foi meio... Sim, tinha a semana que eu falava, meu Deus, eu não consigo fazer nada, né? Eu não faço nada. E quando saiu o boletim, eu falava, nossa, mas eu fiz muita coisa. Porque esse ritmo alucinante. Quem demanda tem na sua demanda, no seu problema, o maior problema do mundo, né? A pessoa com, sei lá, que tem um problema no bairro, na escola, no posto de saúde, sei lá, na rua, aquilo é o grande problema. Então, entender essas prioridades e respeitar cada um no seu direito de reivindicar, acho que é o meu terceiro grande desafio. E vou fazer uma quarta observação, que acho que é contra todos os meus pares, eles não acham isso, mas eu acho que tem um desvio muito grande do papel do legislador. E desde que existe emenda parlamentar, na minha opinião, os legisladores passaram a cumprir, ainda que de forma muito pontual, o papel do executor, porque traz dinheiro e define obra. E é uma loucura, hoje o deputado só faz isso, a gente busca o deputado para trazer emenda. E não é isso, ele não existe para isso, né? O executor e quem tem que lidar com recurso e execução são os executivos. E acho que o Brasil, nessa distorção da compreensão da política, encontrou no caminho das emendas uma subtarefa executiva que coloca vereadores, deputados e senadores de pires na mão para o executivo. E aí a gente cumpre menos a nossa tarefa e bagunça o meio de campo, porque aqueles que estão... Então eu ouvi nesse fim de semana um deputado nosso dizer, não, eu não posso votar contra o governador, senão eu não consigo recurso. Então bagunçou todo o meio de campo, né? E é lógico, eu como vereadora procuro nossos deputados do PT, trouxe emendas, porque afinal de contas, se é este o jogo, nós precisamos também garantir que nossas bandeiras sejam atendidas, né? A deputada Gleice garantiu, por exemplo, recursos para coletivos de mulheres da panificação dos assentamentos. Então, fico feliz de ter mediado, mas a gente precisava recuperar a tarefa explícita do legislativo. Porque hoje, eu como legisladora, portanto, deveria fazer lei, eu fico esperando as leis que vêm do executivo, faço pouquíssimas leis, porque 90% são leis advindas do executivo por conta deles serem, né, os dotadores orçamentários, e fico buscando em outros legislativos recursos. Então nós precisamos redesenhar, recuperar a Constituição e a tarefa dos poderes, porque esses penduradinhos que o Brasil foi inventando, na minha opinião, prejudica a política. Vereadora, tem mais uma questão que eu só queria voltar um pouquinho ali na representatividade. Além da gente ter 2 vereadoras nessa sessão legislativa, a gente também teve a nomeação de uma mulher
para o cargo de diretora legislativa e também, mesmo temporariamente, outra para o cargo de procuradora-geral da Câmara, que foi a primeira vez que aconteceu isso. Isso. E como a senhora avalia essa questão? Eu acho que as mulheres são muito competentes, né? E quando... tanto é que a grande maioria das mulheres que alcança nesse país tão machista espaços de direção, de gestão, né, de chefia, é porque elas têm muita competência. E a gente sabe proporcionalmente, né, o Brasil está longe ainda de ter mínimo de equilíbrio de gênero, mas eu vejo na Câmara de Vereadores assim, né, desde jornalistas, assessoras, técnicas em várias ocupações, né? A Fran, eu chamo a Fran de Fran, não sei se é Franciele. A Fran, que foi assessora que é assessora da Comissão de Educação desde ela é concursada, foi minha aluna, inclusive, na UniOeste, é de uma competência, né? Tem um domínio da legislação, da realidade da rede municipal, dos trâmites desses todos conselhos, entende, acompanha as obras. Ele é absolutamente competente, né? E poderia ocupar espaços de gestão do município por ter absoluto domínio, né? Então, acho que as mulheres, quando chegam, é porque têm muita competência. O que a gente tem que seguir lutando é para que a competência seja definidora da ocupação dos espaços, né, e não o gênero. Mas estamos longe disso, né? Olhar como se constituem os espaços de representação. Estava acompanhando aqui esse debate da presidência, sempre precisa de colocar uma mulher como vice, né? Por que a gente não inverte isso logo? Tivemos a trágica experiência do golpe contra a presidenta Dilma, mas que nós assistimos como o golpe foi tratado de forma preconceituosa do ponto de vista dela ser mulher. Então, acho que a Câmara de Vereadores tem mulheres brilhantes, excepcionais, né? Encontrei e conheci gente com muita capacidade e que essas pessoas estejam cada vez mais com visibilidade, em espaços mais ampliados, porque são de trato mais generoso, né? São mais cuidadosas e nunca menos firmes, porque é uma coisa que a lenda diz que nós somos menos firmes. E não é verdade, não somos menos firmes, né? Mas mais atentas a detalhes, mais disponíveis de olhar o outro como outro, menos umbigo. Vereadora, e como é a sua relação com os demais pares hoje? Tem muita diferença, claro, nessa dualidade de esquerda e direita na Câmara, mas para a gente que assiste de fora, parece que isso não interfere muito na relação entre vocês. Eu sempre acho, Matheus, que ter posição é a melhor posição, né? Porque se você tem uma pessoa que fica em cima do muro, é muito difícil viver. Porque sempre ela está desagradando alguém, ou frustrando, né? Ou traindo. Ter posição é o melhor lugar, né? Ainda que a gente possa rever a posição. Isso para mim é muito confortável. Então, como eu sou muito posicionada sempre, isso foi me permitindo, com o percurso dos meses, no começo era bem tenso, mas com o tempo, uma tratativa muito tranquila, muito generosa, muito agradável, né? A gente se reuniu na terça passada para comer um peixe juntos, né? E eu fiquei avaliando isso, como passou um ano e a gente pôde se aproximar, conhecendo cada um nas suas especificidades, né? Discordo da maioria deles, da maioria das pautas, mas hoje os conheço, respeito, entendo as suas escolhas, entendo as suas resistências, e o Brasil cindido como está, né, desde 2018, na eleição entre Haddad e Bolsonaro, e nesse alimentar desses dois lados, né, eu acho que a gente tem uma Câmara muito solidária, né? Então a gente discorda
frontalmente, a gente debate essas discordâncias, a gente coloca posições na sala anexa antes de entrar, tentando mostrar por que eu entendo assim, ouvir por que o outro não consegue entender, o que me parece óbvio, porque sempre é assim que a gente age, né? Mas o relacionamento é muito bom, é muito respeitoso, é muito tranquilo. Eu sempre brigo com o Pedro Sampaio, que é o líder de governo, mas a sua posição em defesa do executivo é muitas vezes árida e ríspida, e muitas vezes sou incisiva e ríspida também na defesa das coisas que eu acredito, mas do ponto de vista pessoal as relações são muito generosas, e eu ousaria dizer que entre todos, não só a minha perspectiva, eu os vejo todos se relacionando de forma muito respeitosa, que é o que eu acho que a gente tem que construir nesse país, né? Somos diferentes, pensamos diferentes, lutamos por coisas diferentes, mas todo mundo está ali com uma tarefa muito importante, né, que exige responsabilidade, e é por isso que a gente defende a democracia, né? Os diferentes vão construir sínteses que sejam mais, que atendam mais o coletivo. Então, é muito... Eu lembro que quando eu assumi, o Paulo disse assim, você vai ter uma fase de susto, depois você vai ficar preocupada e depois você vai começar a se divertir. Não no sentido pejorativo, mas de dar mais leveza para ganhar ou perder. Eu perco sempre, né? Porque eu sou expressa minoria. Mas muitas vezes perco uma votação com a certeza de que fui lá fazer o que eu tinha que fazer. A gente fica menos prepotente. As coisas não dependem de mim. Eu sou uma voz e um voto, e que bom que tem outros, né? E a senhora já está nessa fase da leveza? Acho que sim, porque olha, a tensão que foram as últimas 2 semanas, eu consegui até dormir, então já estou na fase da leveza. E, vereadora, só para finalizar, a professora ali em 2022 continua na Câmara, candidata a deputada, qual a previsão? Continuo na Câmara, acho que eu devo a quem me elegeu cumprir mandato, né? Acho que as pessoas precisam cumprir mandato, porque fica uma coisa de trampolim, eu acho que não é legal. Então, devo 4 anos aí da minha vida para essa tarefa. Nunca tive a intenção de ser vereadora, então não penso nessa coisa se eu vou para a reeleição, se não vou para a reeleição, e tudo depende de como se vai se desenhar os próximos anos. Agora, a professora Lilian, a vereadora, né, e a cidadã estarão ano que vem todos os dias até outubro construindo a eleição do Lula para 2022, porque a gente precisa retomar esse país, retomar políticas sociais, reorganizar as formas entre arrecadação, desenvolvimento econômico e atendimento às pessoas. Então, eu não vejo a hora de 2020 chegar, porque a gente tem uma tarefa imensa que é recolocar o Brasil nos trilhos e fazer um país mais feliz de novo. Professora, obrigado. Agradeço pela senhora ter aceitado o convite. Parte, eu acredito, eu estou bem satisfeito com o nosso bate-papo. Não sei se a senhora gostaria de complementar mais alguma coisa. Acho que só agradecer essa oportunidade, essa rica oportunidade, Matheus, de conversar com vocês, esse jornal que a gente respeita tanto, e dizer que nós estamos à disposição como mandatária, à disposição como professora, sempre que tiver qualquer possibilidade de contribuir, nós estamos aí aprendendo juntos, né? Que a gente siga aí fazendo essa cidade tão acolhedora, tão pujante que é Cascavel, só crescer e abraçar as pessoas de forma mais carinhosa possível.